Espírito de Deus, mova, escreva em mim tua palavra, preencha todo meu ser, consuma minha vida. Espírito de Deus, mova, vazio eu quero estar, para que tu, Senhor, venhas encher-me. Mais uma vez. Espírito de Deus, mova, escreva em mim tua palavra, preencha todo meu ser, consuma minha vida. Espírito de Deus, mova, vazio eu quero estar, para que tu, Senhor, venhas encher-me. Abba, Pai, eu clamo a ti. Vem, Senhor, teu Espírito não negarás. Ao ver tua ira a derramar-se sobre a terra por tua palavra desprezada, meu clamor para ti, mova, escreva em mim tua palavra, encha todo meu ser, consuma minha vida. Espírito de Deus, mova, vazio eu quero estar, para que tu, Senhor, venhas encher-me. Levanto minhas mãos, me rendendo em teu altar. Eu não quero fingir, mas ser selado por ti. Esconderei tua palavra em meu coração, até que todo meu ser clame por ti. Espírito de Deus, mova, escreva em mim tua palavra, preencha todo meu ser, consuma minha vida. Espírito de Deus, mova, vazio eu quero estar, para que tu, Senhor, venhas encher-me. Reconheci tua voz, atendi o teu chamado. Eu não vou desistir, pois sei que vou vencer. Só quero te agradar, é
é tudo que mais quero. Minha alma clama agora a ti, Senhor. Espírito de Deus, mova, escreva em mim tua palavra, preencha todo meu ser, consuma minha vida. Espírito de Deus, mova, vazio eu quero estar, para que tu, Senhor, venhas encher-me. Amém. Soberano Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos nessa tarde por essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder chegar a esse lugar preparado por Ti, mesmo antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos ter companheirismo com o Senhor nessa tarde. Pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça sobre nossas vidas, sobre esse trabalho que se inicia nesse momento, através dos louvores, dos hinos, da pregação de Tua palavra, que o Senhor tome controle do menor ao maior. Pai bendito, estamos em mãos nessa tarde e cremos que o Senhor fará o melhor por nós, porque o Senhor não traria nós aqui se o Senhor não amasse nós, se o Senhor conhecia os Teus planos, Pai. Ajuda esse jovem, ajuda essa igreja, ajuda o pastor dessa igreja e ajuda todas as nossas necessidades, Pai. Nós abrimos esse culto de jovens, o trabalho desse dia, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando vejo que é o fim de todas as coisas, olho minha vida, ó Deus, me falta tanto. Então eu clamo ao Senhor, ajuda-me, pois me predestinou para vencer. Ele tomará minhas debilidades e porá sua força em mim. Se me escolher, Ele me susterá. Não me conformarei com nada menos que a vida de Cristo em mim. Não me conformarei, até que possa saber nada menos de mim já não fico nada. Não me conformarei com uma emoção, com uma vida de religião. Não me conformarei a este mundo, eu já não pertenço a ele. Sou de Deus, sou de Deus. Não me conformarei. Não me conformarei com nada menos que a vida de Cristo em mim. Não me conformarei até que
possa saber que de mim já não ficou nada. Não me conformarei com uma emoção, com uma vida de religião. Não me conformarei a este mundo. Eu já não pertenço a ele. Sou de Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um nessa tarde. Mais um. Pode se sentar. Mais uma tarde que nos deu coragem de vir cultuar numa tarde como essa, né? Um tempinho propício para nós ficar em casa, não é verdade? Mas temos um compromisso, temos uma promessa, e como diz o hino, não vamos se conformar com uma vida de religião. Amém? Eu peço perdão por não ter avisado no Tel Shaddai lá que ia ter reunião de jovens, mas em momento algum nós tínhamos falado em cancelamento, então, né, só quando vem oficial, né? Então, os que estão aqui, eu acredito que leram no grupo que nós teríamos reunião, certo? Quantos oraram pela reunião de hoje? Poucos améns. Poucos améns, hein? Certo? Eu vou compartilhar com vocês uma experiência que Deus colocou em meu coração. Está no livro de Daniel, tá? No capítulo 1, quem puder já ir achando. Eu na minha vida, na minha trajetória espiritual, o livro de Daniel foi um dos livros que eu menos li até entender o livro de Daniel. Ele é um livro que, quando eu fui ler as 70 semanas de Daniel, eu assim, fiquei bastante apreensivo, né? Mas Daniel meio que eu deixei de lado e comecei a ler os livros dos evangelhos, né? Que era mais tranquilo, os salmos, né? Mas o livro de Daniel dava uma volta e vinha Daniel, dava uma volta e vinha Daniel. E eu disse, então é Daniel. Amém? Pode ficar de pé para nós ler, é Daniel do 1, capítulo 1, do 1 ao 9. Amém? No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, o rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia e Jerusalém, e sitiou. E o Senhor entregou suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e a parte do vaso da casa de Deus e levou para a terra de Sinar, para que a casa dos deuses, está vendo aqui de seu Deus é menor porque é um ídolo, né? E pôs o vaso na casa do tesouro de seu Deus, também ídolo ali. E o rei, e disse ao rei Aspenaz, aqui em alguma tradução vai dizer o príncipe, tá? De Aspenaz, chefe dos seus eunucos, e trouxe alguns filhos de Israel da linhagem real e nobre. Olha de onde que ele trouxe. O rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel da linhagem real e nobre. Mancebos, alguns tradução é jovens, tá? Que não houvesse defeito algum, formoso de parecer. Então, eles eram bonitos. Instruído em toda sabedoria. Quem que estava instruindo? Sábios em ciência, entendimento, no conhecimento, e tivessem habilidades para viverem no palácio do rei, a fim de que fosses ensinado nas letras e nas línguas dos caldeus. E o rei determinou a ração de cada dia e a porção do manjar do rei e do vinho que eles bebiam. E assim fosse criado por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se acham os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos
lhe pôs outro nome, a saber, Daniel, de Beltesazar, de Ananias e de Sadraque, Misael, de Mesaque, de Azarias, Abednego. E Daniel assentou, todas as Bíblias está escrito assentou? Qual tradução tem mais aí? Propôs, tá? Propôs em seu coração não se contaminar com as porções do manjar do rei e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado nessa tarde, de vir à Tua casa para aprender a Tua palavra, para caminharmos mais na Tua palavra, Pai. Queremos o Teu Espírito, como orou Mão Pedro, que o Espírito tome controle dessa reunião, ó Pai, desse início do entardecer. Pedimos a Ti, ó Deus, pelo pastor dessa igreja, Pai, pedimos pelos diáconos dessa igreja, pelos músicos, pelos que cantam, pelas técnicas lá em cima, Pai. Pedimos a Deus que o Senhor tome controle de tudo, ó Pai. Também te pedimos que o Senhor unja o pregador dessa igreja, ó Pai, que está em outra igreja, mas está alimentando um povo, e sabemos que é o mesmo Espírito, ó Pai, e queremos estar conectados com o mesmo Espírito. Pai, eu também me coloco em Tuas mãos, que tire o homem de cena e que me use, ó Pai, como um canal, que o Senhor venha nos ajudar, pois eu de mim não tenho nada, sou fraco, falho, mas o que tem dentro de meu coração é forte e existe uma promessa a nosso favor, ó Pai. E entregamos nossa vida, o controle dessa reunião, a atmosfera dessa reunião, a Teus cuidados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar. Eu volto no capítulo 7, onde o chefe dos eunucos lhe propôs o nome, outros nomes. Ele quis, aqui o chefe dos eunucos quis apagar a história daqueles nomes, certo? O irmão Brana cita até que Elvis Presley, Elvis, era para ser mudado o nome, porque Elvis o significado era gato, então ele pediu para transformar. Então ele botou aqui como Daniel de Beltesazar, de Ananias como Sadraque, de Misael como Mesaque e de Azarias como Abednego. Essa história é bem conhecida, existe até um hino muito grande, que foi cantado por muitos anos e a gente até escuta da saudade. Mas ele mudou esses nomes, haja visto que ele queria mudar a nossa história, queria apagar o nosso passado, ou apagar o que nós tínhamos aprendido quando era pequeno e temos aprendido. Eles queriam apagar essa história. Então, uma vez que muda o nome, muda a descendência, querem mudar tudo. Mas Daniel, na minha Bíblia diz, assentou no seu coração. Mas eu gosto quando diz, propôs em seu coração de não se contaminar com as porções do rei. Daniel tomou uma decisão. Ele estava convicto daquilo, muito embora mudar o nome dele, mas ele estava convicto do que ele tinha crido, do que ele tinha aprendido e ele sabia o que Deus tinha na vida dele. Temos uma promessa a nosso favor. Temos que ter essa consciência que temos uma promessa a nosso favor. Nós não estamos aqui brincando de igreja, nem mesmo tendo uma vida de religião. Nós viemos aqui para ser cristãos e aprender mais da Tua palavra. E temos, é difícil, mas todos os jovens, eles buscam ter uma vida mais tranquila. Mas quando passa por alguma prova, pergunta, por que comigo? Por que isso aconteceu comigo? Por que certos comportamentos eu tenho, por que os meus colegas do lado certo comportamentos não têm? Porque Deus colocou uma semente no nosso coração e nós temos a mesma decisão de Daniel. Ele propôs em nosso coração. Para dar um passo essa tarde, para querer vir no culto, hoje tivemos que ter força, fé. Não, eu vou no culto, eu quero ir no culto. E
esses jovens da Bíblia, na minha Bíblia diz mancebo, mas de jovem na tua Bíblia, jovens aí, eu vou usar a palavra jovem, tá? Esses jovens aqui, esses 4 jovens, eles foram provados e aprovados por Deus. Por que provados por Deus? Vocês lembram da história que Daniel foi jogado na cova dos leões? Daniel passou por uma prova terrível. Vocês sabem que quando, um velho jargão popular que diz que quando o leão cala, quando o leão ruge na floresta, até o grilo se cala, né? Então, imagina um jovem sendo contrariado. E vocês sabem por que ele foi contrariado? Porque lá em Daniel 6, 7, o rei Dário disse que, 6 ali, o Daniel 6, quer ver? Ó, ele fala assim, ó. E todos os príncipes do reino, prefeito, presidentes, capitães, governadores, tornaram conselheiro a fim de estabelecerem um edito real e fazendo firme este mandamento. Que qualquer que por espaço de 30 dias fizerem uma petição a qualquer deus ou qualquer homem, ou não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pôs o rei confiar o edito e assinar as escrituras para que não seja mudado. Então, se ele assina, ele não queria que voltasse atrás. Conforme a lei dos medos persas, e se não poder revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois quando soube das escrituras, estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia seu quarto, a janela aberta da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava de graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Então, ele já vinha fazendo essa prática de oração. Mas, antes ali, no início do capítulo, eles foram investigar com inveja de Daniel. O que Daniel tinha de errado na vida dele? Não acharam nada. Mas eles queriam condenar Daniel. Então, eles escreveram um decreto para que se curvassem, não se curvassem a nenhum Deus, nem a qualquer coisa que não fosse Nabucodonosor. E eles escreveram esse testamento, e Daniel desrespeitou esse testamento e foi jogado na cova dos leões. Naquele momento que ele foi jogado na cova dos leões, foi uma prova que Deus deu a Daniel. Essa prova que Deus deu a Daniel foi para provar da onde ele vinha. E lembram quando ele disse que ele propôs em seu coração? Então, ele tinha aquela convicção. Isso mostra que nossa trajetória cristã, sendo jovem ainda, temos provas. Não pensem que não vamos ter prova. Vamos ter prova. Quando eles foram transferidos para Babilônia, esses 4 jovens, Babilônia vocês sabem que é uma confusão. Quando eles foram transferidos para Babilônia, quantas vezes será que passou na cabeça deles? Lá não vai estar meu pai, não vai estar meu irmão, não vai estar o pastor, não vai estar os diáconos, não vai estar ninguém para nos apoiar. E aí nós vamos ter que provar no que nós temos crido. Onde está a nossa âncora? Aonde que nós estamos baseando a nossa fé? Porque em momentos da nossa vida, mesmo jovem, nós temos que mostrar e se posicionar quem somos. Onde temos ancorado nossa fé? Temos ancorado nossa fé num sistema, num homem? Onde temos ancorado nossa fé? Então, Daniel foi jogado na cova dos leões, e eu vou ler na frente. Aí que o irmão Brana fala na mensagem, não é um paradoxo, tá? Mas o patriarca Abraão, ele fala para nós o porquê que Deus jogou Daniel na cova dos leões. Por que aqueles outros 3 foram jogados numa sarça ardente, onde foram aquecidos 7 vezes mais. E os mais fortes soldados, guerreiros de Nabucodonosor, morreram na entrada.
Não chegaram nem a chegar perto, entrada, morreram. E eles foram jogados lá, esse fogo queimou as ataduras da mão deles, ou seja, ficaram livres, não estavam mais amarrados, e eles caminharam por dentro da sarça ardente, passeando. Nabucodonosor ficou assustado. E daí vem uma pergunta: por que Nabucodonosor disse assim, sai para fora? Se fosse um de nós, dizia, não, entra agora. Não é verdade? Se o soldado dele tinha morrido na entrada, e os meninos lá dentro não tinham se queimado, e Nabucodonosor viu, sai para fora. Por quê? Né? Por que os meninos não chamaram? Então vem cá também. Vamos ver se ele tinha fé suficiente, se o Deus de Nabucodonosor ia aceitar esse desafio. Será que ele estava preparado para isso? Os três estavam preparados para essa prova de fogo. Mas quando Nabucodonosor olhou para dentro da sarça, ele viu 3? Ele não viu 4? E o quarto homem era semelhante a quem? Como? O filho do homem. Então, olha aonde estava baseado a fé desses 3. Quando eu li essa parte que ele disse que o quarto homem estava lá e era semelhante ao filho do homem, na minha mente não vinha outro quadro quando o irmão Brana estava na plataforma orando, e ele dizia assim, o anjo está a um passo de mim. Vocês lembram quando ele fala nessa parte? Olha o contato onde o irmão Brana estava ancorado, onde o irmão Brana estava afirmando sua fé. Ele não teve dúvida. Nós já estudamos uma mensagem que se a dúvida entrar em nossa cabeça, perdemos a fé. Certo? Eu vou tomar algumas palavras aqui da mensagem Patriarca Abraão, e eu confesso a vocês que eu vou ler de trás para frente. Isso vai ser interessante, né? Só eu consigo fazer isso, acho. Olha só. Patriarca Abraão 39 em diante. Diz assim, agora, enquanto verificamos algumas dessas sementes, Pensamos no filho hebraico que tinham aqui pensando nisso, no filho hebraico, depois da terra ter sido testado, agora adoração a imagens, agora lembre-se, o rei disse, todo aquele que não inclinar a esta imagem será lançado na fornalha ardente. Agora, estes filhos, que é os mesmos lá, né, criam na palavra de Deus, era certa, e não deveríamos adorar nenhum a isto, e foram testados para ver se o adorariam. Quantas vezes nós estamos em alguma parte, né, algum local, e a gente não me prostro, né, diante disso. E, inclusive dentro da escola eles voltaram a rezar o Pai Nosso lá e eles fazem o sinal da cruz. E nossas crianças devem ser ensinadas que lá também eles vão começar desde criança já a aprender. Eles querem impregnar a Trindade na cabeça desde jovem, né? Desde pequenininho. E se nós, pais, não falar, quando nós for falar, eles, não, a minha professora ensinou assim. E daí? Perdemos a força. Então, nós, pais, já temos a responsabilidade de dizer, não, lá tu não vai fazer o sinal da cruz, a Trindade é falsa. Então, já temos que impor isso na cabeça, porque eles vão dar uma cartilha daqui um dia, e quando nós, pais, for falar, ele vai dizer, a professora já botou uma sementinha antes, né? E daí nós perdemos a força. Que foram testados para ver se adorariam. Quando todo o resto dos filhos lá receberam, foram adorar. E eles foram exatamente do modo que o rei lhe disse. E eles acompanharam de modo popular, apesar daqueles dias que deveriam adorar. E quando foram testados para ver se adoraria a imagem, transgrediram a palavra de Deus. E eles permaneceram fiéis à palavra, independente das circunstâncias. Eles permaneceram fiel à palavra, e quando lançaram na fornalha ardente da promessa de Deus, cumpriu-se. Eles possuíram a porta do inimigo deles, e houve um quarto homem que se encontrava ali,
e com a chave que destrancou o calor do fogo. Isto não podia fazer outra coisa senão colocá-los em liberdade. Amém? Quando um homem ou mulher estão prontos para fazerem o teste do ácido, veja você, eles tiveram que entrar no fogo. E quando entraram, estavam no fogo. A única coisa que aconteceu com este fogo, apenas destrancou, tirou as ataduras das suas mãos. Muitas vezes, Deus nos deixa quando nós amarramos com o mundo, amarrados, Ele deixa o teste do fogo virem sobre nós, onde temos de tomar uma decisão. E quando tomamos, a única coisa que o teste pode fazer, quando a verdade semente de Abraão encontra-se na encruzilhada da decisão e tomamos uma decisão a servir a Deus, só pode soltar as ataduras e nos libertar. Talvez Satanás nos deu uma doença, talvez lhe deu uma outra coisa. Como você sabe, se Deus que pôs você na encruzilhada para ver que tipo de decisão você tomará. Então, quando passamos por provas, é um teste que Deus está fazendo conosco. Eles possuíram a porta do fogo. O fogo não podia queimá-lo, nem mesmo havia cheiro de fogo sobre eles, porque sabiam que eram a semente de Abraão. Eles tornaram uma posição de Deus e sua palavra. Eles possuíram as portas do inimigo, e o fogo não pôde queimá-lo, porque possuíram as portas. Mais para frente, houve um homem, um profeta lá, chamado Daniel, e ele foi testado para ver se serviria o verdadeiro Deus ou não. E quando chegou essa hora para ver se ele serviria um verdadeiro Deus, adoraria um Deus pagão, ele recusou fazê-lo. Levantava a persiana, orava a Deus todos os dias, e por isso foi levado sob uma pena da lei federal e foi lançado na toca dos leões. Um bando de leões famintos rugiram atrás dele. O que ele fez? Ele possuiu a porta do inimigo. O leão não puderam comê-lo. Deus enviou uma coluna de fogo, um anjo, que pôs entre ele e o leão. Olha, quando nós tomamos uma decisão certa por Cristo, pela verdade, pela verdadeira palavra, sabemos quem estamos crendo, sabendo onde botamos a nossa âncora, quando passamos por alguma situação, seja de doença, seja qualquer tipo de prova, Deus entra em cena. Isso é certo. Quando tomamos a decisão certa, Deus coloca anjos a nosso favor. Porque se nós termos a mesma decisão de Daniel, eu vejo como Maria teve a mesma decisão. O Daniel propôs em seu coração. O que Maria viu em Isaías 53? Uma virgem conceberá. Vocês viram a pequena palavra que eu mandei do pastor Samuel Nascimento essa semana no grupo, que foi para mim tremendo. Quando nós estamos aqui ouvindo, seja qual pregador subir na plataforma, estamos numa sala de instrução, mas acabando o culto, acabando as 2, 3 horas de adoração, qual é o comportamento que temos? Ou somos cristãos somente na igreja? Ou participamos de um grupo de jovens? Ou queremos ser verdadeiros cristãos? Porque aí na frente, vem um rolo compressor e nos vai provar. Vocês sabem que esse mundo, se não é a Babilônia, mas está 99%. E nós vamos ser provados, seja no trabalho, seja na família. Nossas famílias, nossos próprios sangues, somos provados em quem nós temos crido. Então,
Temos uma promessa a nosso favor. Isso nos conforta. Mas precisamos cada vez mais ter esse aperfeiçoamento. Como o pastor Samuel disse, né? Vamos lá, vamos comentando. Maria vinha orando. Amanhã, onde vamos para o trabalho? Quando voltamos do trabalho, que pensamentos temos? Que tipo de pensamento temos? Quem trabalha com negócio, sai daqui do culto, ungido, amanhã faz um negócio mal feito, passando a perna em alguém, tirando o lucro de alguém. Que tipo de cristão somos? Que tipo de vida temos que ter? Em meus passos, o que faria Jesus? Temos uma promessa a nosso favor. Esse relógio não para. Agora eu volto no 16. Eu falei para vocês que eu ia ler de trás para frente, né? Então, combinado não custa caro, né? Ele prometeu curar os doentes, ressuscitar os mortos, expulsar demônios. Ele prometeu fazer isto. Ele mesmo, ontem, hoje e eternamente. Como? Sei, não sei. Ele prometeu fazê-lo. Nós cremos, assunto encerrado. Quando uma pessoa crê em Deus, ele crê em tudo que ele diz. Nós cremos em tudo que ele diz a nosso favor, todas as promessas a nosso favor. Agora, não somente ele deu uma grande promessa, mas também ele deu uma semente. Então, se ele diz o que temos que fazer, ele também sustenta. Deu uma semente. E por Abraão, foi fiel, guardou a palavra de Deus, e ele prometeu que sabia que Deus podia ressuscitar seu filho. E ele propagou o seu próprio filho, mas Deus foi o tipo de Deus, entregando seu filho, claro, enquanto ele subia na montanha, carregando lenha, e assim por diante, como Cristo, mas carregou seu próprio bloco para o sacrifício, morro acima, para onde ele foi crucificado. No entanto, nisto, ao fazer isto, agora, agradou a Deus ver que Abraão o amou acima de qualquer coisa na terra, até o seu próprio filho, que ele amava, acima do que qualquer coisa pudesse dizer, do que quer que as pessoas pudessem fazer. Ainda assim, ele amava a Deus bastante para crer em sua palavra. Toda a semente de Abraão crê em Deus. Assim, eles estão crendo em Deus. E sabemos que isto agradou tanto a Deus que foi assim que ele disse: a tua semente possuirá as portas do seu inimigo. A tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. Lembre-se, isto foi assim, diz o Senhor. A semente de Abraão crê nisso. E isto você for genuína semente de Abraão, a fé de Abraão tinha em Deus. Que Abraão tinha em Deus está em você. Se você crê que aquilo que Deus disse, Deus cumpre sua promessa. Ele disse, agora lembre-se, ele somente fez a promessa a Abraão. E depois de ter lhe dado um teste, a semente, Abraão, deve ser primeiro testado, para ver se realmente crê na palavra. Lembre-se, a única maneira de poder guardar a promessa de Deus, porque ele cria na promessa de Deus, foi testado para ver se ele cria nela ou não. Quantas situações na nossa vida aparece difícil de resolver, e a gente às vezes faz aquela pergunta: por que que Deus me deixou passar por isso? Por que que eu tenho que passar por isso? Porque nós, semente de Abraão, temos que ser testados. Nós somos levados a esse teste. A semente de Abraão hoje é levada a esse teste. Aceitaremos a palavra de Deus ou alguma organização criou o como um credo e aceitaram isso e tomaram e tornaram a Deus e disse: a palavra de Deus é verdade. Nós cremos na palavra de Deus, independente do que qualquer coisa seja. Deixamos a palavra de todo homem seja mentira e aqui de Deus seja verdade. A verdadeira semente de Abraão, mas
Antes de você tornar aquela verdadeira semente, você tem que passar por um teste. Como o próprio Abraão passou. Ele prometeu, não somente a Abraão, mas o que a semente dele possuirá a porta do inimigo. Ó, que coisa. Imagine, o patriarca estava certíssimo nisso. E o seu teste da promessa da palavra de Deus estava certo. Independente de qualquer que fosse a situação ou circunstância. Mesmo assim, ele creu que a palavra estava certa. Abraão, o grande patriarca, não duvidou. Quando chegou aquela hora do teste, ele creu que Deus era poderoso para ressuscitá-los dos mortos. Ele creu nisso, porque Deus tinha feito a promessa. E quando Deus fez a promessa, ele seria pai das nações. E ele creu que foi a promessa que ele seria pai das nações. E ele creu que foi isso. Ele não sabia como seria. Quando o bebê chegou, depois de ter confiado 25 anos, então ele recebeu o pedido de destruir o menino. Mesmo assim, ele sabia que a promessa de Deus era verdadeira e entregou seu filho. É a mesma coisa com a semente dele. A promessa de Deus é um selo. E para que a semente de Abraão e a promessa é um selo, uma testemunha assinalada, e quando cremos toda a palavra prometida, então o selo é dado para que isto confirme a promessa. Veja, se nós, semente de Abraão, nós passamos pelo teste para ver se vamos crer na Bíblia ou não. A Bíblia é a palavra de Deus, porque ela é Deus. Então, depois, você passou pelo teste para crer. Alguns dizem, os dias de milagres passaram. E você aceitar isto está contrário à palavra. A palavra disse, Pedro pregando aos dias de Pentecoste, arrependei-vos cada um de vós e seja batizados no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos que estão distante quanto o Senhor nos chamar. É exatamente isto que ele disser. E agora, você estiver pronto para fazer o teste do ácido de Deus, segue a receita que estou dizendo. Você descobrirá que Deus cumpre sua palavra se você crer nela. Isso mesmo. Mas você tem que passar por isso, porque isto é um selo. Quando você puder receber isto, então receberá a promessa, porque ela é a receita de Deus. De modo, deveria fazer isto, e assim temos que segui-la. Justamente o que ele disse. Agora, não é só para algum, mas para todo aquele que crê, todo aquele que se arrepender, todo aquele que crê, é para toda geração, para todo o povo, todo aquele que crer nele, é fé na palavra de Deus. Traz você a esta promessa. Então você pode poder possuir o selo da promessa. 28. É a promessa que nós recebemos, é o selo, é o batismo com o Espírito Santo. Isso mesmo. Deus, em uma forma de Espírito, você sendo a palavra dentro dele, de você. Então, ele entra e você recebe a palavra dentro de você. O Espírito Santo. A única coisa que pode fazer isto viver. Então, você tem a promessa de possuir as portas do inimigo que tenta te atacá-lo. Isso mesmo. Deus prometeu e é assim. E quantas provas temos, né? E a gente busca. Mas quando vamos alcançar o Espírito Santo? Quando? Quando saímos no terça, quinta, domingo, saímos do culto, acabou nossa fase de cristão.
ou somos cristãos 24 horas? Precisamos sim ter um selo dessa promessa, assim como o Daniel propôs em seu coração, que ele queria aquilo, não se contaminar com Babilônia, não queria os desejos do rei. Assim somos nós. Qualquer parte da nossa vida, qualquer situação da nossa vida, antes de tudo, temos uma promessa a nosso favor. Independente de nossa idade, independente da faixa etária, né? Nós temos uma promessa a nosso favor. Vamos ser provados? Amém. Como o irmão Pedro diz, né? Laranjeira que não dá fruto não leva pedrada, né? Então, se nós viram como o Daniel foi escolhido, qual foi o critério que eles usaram? Belos, formosos. O que nós temos aprendido com o pastor nos cultos que ele tem pregado para nós? Caráter, sinceridade, são esses atributos. E se nós temos o caráter, se somos sinceros, sincero foi o que o anjo exigiu do irmão Brana. Se tu fores sincero, nenhum câncer parará diante de ti. Imagine a sinceridade que o homem tinha, de voltar 40 e poucos quilômetros para devolver 2 laranjas. Então, se nós for sinceros em nosso coração e tomarmos a decisão certa, existe uma promessa a nosso favor e precisamos alcançar essa promessa como? Na nossa trajetória, diariamente, constantemente. Como Abraão se fortalecia na fé? Dando todos os dias da vida dele. Então, precisamos nos fortalecer. Por quê? Se nós for jogados nas covas dos leões, será que temos fé para reagir? Se for, né, humanamente falando, se for analisar, quando os guerreiros de Nabucodonosor foram jogar os 3 dentro da sarça dentro, e foi aquecido 7 vezes mais, eles já morreram na entrada? Assim, nós pensando, não entra na nossa cabeça isso, né? Ele seria incinerado na metade do caminho, não é verdade? Mas Nabucodonosor viu eles caminhando e nem cheiro de fumaça tinha. Vocês viram o que o profeta falou. Então, às vezes, passamos por provas, caminhamos por esse mundo pestilência, mas esse cheiro do mundo não pode nos impregnar. Temos que ter o cheiro suave de Jesus Cristo. Eu quero encerrar ela com a mensagem à Rainha do Sul. Vocês sabem que eu não tenho toda a habilidade rápida assim, de um pregador, e parece que aquele relógio acelera muito rápido. E essa mensagem Rainha do Sul aqui, esse parágrafo que eu vou destacar tem direitos autorais, mas mexeu bastante comigo essa mensagem, e nós lemos ela numa noite, foi bem tranquilo para ler ela, e a gente viu quanto a fé a Rainha do Sul tinha, quantas provas ela enfrentou, mas ela não teve medo, porque ela buscou, ela propôs em seu coração sabedoria, e ela sabia o que ela queria para a sua vida. Então ela não mediu limites, não mediu problemas. Ela cruzou o deserto em cima de um ômega. Não, ela cruzou em cima de um camelo. Não tinha conforto nenhum. Não tinha um Chevrolet, né, irmão Pedro? Para dar aquele conforto todo para eles lá. Então, no parágrafo 41 da Rainha do Sul, diz assim, ó: mas nesta grande era ateia, infiel, cética, que estamos vivendo, estou tão feliz que posso desafiar o mundo de fato de que no meio de todo tipo de deuses pagãos e tudo de mais ídolos da vida mundana, há Jesus Cristo real, ressuscitado, vivo, que é tão real esta noite como foi quando andou na Galileia. Ele não tem falhado, ele não iria falhar. Esse é o grande Jesus que está no nosso meio agora. Ele tem se declarado vivo. Ele está se declarando vivo. Ele é Deus onipresente, onipotente, é infinito e não pode falhar. Então, essa promessa a nosso favor nunca vai falhar. Mas para isso, precisamos ser como Enoque, caminhar com Cristo
todos os momentos da nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé. Eu agradeço a paciência de vocês, todos. Peço perdão por algumas falhas, mas foram ajudados. Amém? Quero agradecer de coração a todos que vieram e aprenderam mais de Deus. Isso tocou forte no meu coração quando pensamos que temos uma promessa a nosso favor e Deus nunca vai falhar. Amém? Senhor, obrigado, Pai, por mais uma vez ter nos ajudado, por mais uma vez, o Pai, ter acrescentado a nossa fé. Obrigado pela atmosfera que o Senhor criou. Fomos abençoados, Pai. O Senhor tem nos mostrado que somos filho Teu, temos uma promessa a nosso favor. E queremos cada vez mais, Pai, estar selado com essa promessa. Independente da situação que passamos, Pai, sabemos que Deus está conosco, seja na enfermidade, seja onde quer que seja, mas o Senhor está conosco, Pai. Qualquer dificuldade que nós passamos, pensamos que Cristo está na frente e podemos tirar proveito disso. Pai bendito, quantos de nós, ó Pai, muitas vezes fomos jogados em algumas fornalhas, em algumas covas de leões, onde queriam nos destruir, mas o Senhor entrou em cena e nos guardou, nos sustentou, Pai. E aqui está esses jovens, ó Pai, que muitos talvez não passaram por alguma dificuldade, por alguma prova, não encararam um gigante, um leão na frente, Pai, mas que sustente eles, Pai, que dê graça, dê misericórdia, e que possam, Deus, onde quer que esteja, seja na faculdade, seja no colégio, onde quer que esteja estudando, que esse dragão, esse leão, não possa, Pai, rugir em seus corpos, em suas mentes, ó Pai, pois sabemos que quando estuda, isso é algo tão difícil, mas precisamos, ó Pai, estar selados e saber no que temos crido. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Também, ó Deus, te colocamos em Tuas mãos o pregador da noite. Pai, que ele possa ser ungido, Pai, que ele saia de cena, o velho homem, e deixe a Deus trabalhar, que ele possa ser um canal de bênção para nossas vidas. Pai, queremos entregar o culto da noite em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém.